Então, pessoal, a gente está fazendo mais um vídeo, né? Aqui com o teólogo Rudinei, que ele vai responder algumas perguntas para a gente sobre a Bíblia. E a gente está começando agora, né, pessoal? Então a gente está começando a falar sobre o Gênesis. E a gente vai fazer vários vídeos, né? Então a gente conta com a colaboração de vocês. Se vocês quiserem se inscrever no canal, tá? Deixa aquele like pra gente e pode comentar também para interagir. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma resposta do teólogo Rudinei, ele vai responder para vocês no próximo vídeo. Ok? Então vou começar pela primeira pergunta. Deus criou a terra sem forma e vazia? Uma boa pergunta, né? Muita gente tem dúvidas sobre isso, porque a pessoa costuma ler, imaginar só aquilo que está escrito ali, né? E a gente, começando no versículo 1 da Bíblia, no livro de Gênesis, a gente vê escrito ali que Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então a pessoa já imagina na mente Deus criando o céu e a terra, e de repente a gente vê o versículo 2, que é uma sequência, né? Porque a gente imagina que, como é sequência de versículos, a gente imagina uma sequência de acontecimentos. E aí no versículo 2 nós encontramos a Bíblia dizendo: e a terra era sem forma e vazia. Então fica uma dúvida, fica um questionamento de qualquer pessoa que lê isso. Então Deus criou a terra sem forma e vazia? E eu quero dizer que não, né? Porque é consenso entre grande parte dos teólogos de que entre o versículo 1 do livro de Gênesis e o versículo 2 existem milhares de anos, talvez muito mais, talvez milhões de anos. Então, quando Deus criou a terra no versículo 1, ele criou ela perfeita, né? Perfeita, ele fez a terra de uma forma perfeita. Mas entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceu muita coisa durante milhares de anos, e entre essas coisas está, né, a ideia de a queda de algum asteroide ou alguma coisa na Terra que causou a extinção dos dinossauros. E esse acontecimento é um consenso de que ele aconteceu entre o versículo 1 e o 2 do livro de Gênesis. Então, no versículo 2, já começa Deus com o seu plano da criação da humanidade. Deus, então, com o projeto de criar o ser humano, Deus começa a restaurar a terra, que naquele momento, por causa de milhares de anos, de muitas coisas que aconteceram, naquele momento a terra estava sem forma e vazia. Mas Deus criou a terra perfeita, no versículo 1. E depois de muitos acontecimentos, no versículo 2, a terra se encontrava sem forma e vazia, e Deus começa então a restaurar, a preparar a terra para criar o ser humano para habitar nela. Ok. Então você que tem alguma dúvida, né, ou que não concorda aqui com a resposta do teólogo Rudinei, pode comentar aí embaixo, pessoal, tá? Comenta aí embaixo que a gente vai ter o prazer de responder para vocês, tá, no próximo vídeo. Vamos então para a próxima pergunta. Quando Deus disse, façamos o homem, quem estava com ele? Outra ótima pergunta aí, é bom que os nossos ouvintes, né, interajam aí, dando a sua opinião, porque quando alguém diz façamos, isso quer dizer que ele não estava sozinho, né? Senão ele diria vou fazer, né? E como ele disse façamos, quer dizer que tinha gente junto com ele. E há um questionamento, há especulações, né? Como eu sempre digo, aquilo que não está registrado, escrito, para a gente entender na Bíblia, a gente não pode afirmar, mas a gente tem ideias, né? A gente, como ser humano inteligente, a gente lê coisas, estuda, ouve pessoas, e há um grande consenso, né? Nós poderíamos dizer, Deus tinha os seus anjos, né? Tinha arcanjos, tinha querubins. Então, ele poderia estar rodeado de anjos, ele poderia ter diversos anjos, poderia ter arcanjo, querubim junto ali, e ele usou essa expressão façamos, mas o grande consenso, né, dos teólogos é que havia ali a trindade divina, né? Qualquer pessoa evangélico, cristão, seja ele católico, seja evangélico, ele entende, né, que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então seriam 3 pessoas. E essa afirmação de façamos o homem é um consenso entre a grande maioria dos teólogos
que seria a Trindade. Seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando junto na criação do ser humano que iria habitar nessa terra que Deus estava restaurando. Você concorda com isso? Se você não concorda, deixa no comentário aí, que o teólogo Rudinei vai ter o prazer de responder para vocês, tá, pessoal? Então vamos para a próxima pergunta. Adão e Eva tiveram filhos antes de pecar? É bem interessante, né? Como eu disse, e eu sempre friso, quando nós lemos alguma coisa, nós temos que deixar a mente trabalhar e imaginar, né? Porque a gente ouve as pessoas falarem determinadas coisas, às vezes a gente pega aquilo como verdade e não se preocupa em analisar se aquilo é realmente assim ou se aquilo poderia ser diferente, mas a gente ouve alguém dizer, o fulano falou que é assim, então, né? Então, a gente olhando para a Bíblia, a gente vê a Bíblia falando que Eva teve Caim, né? Mas aí ela teve Caim já depois do pecado, depois de eles comerem, né, o fruto proibido. Então a pergunta é, Adão e Eva tiveram filhos antes de pecar? Então fica aí uma dúvida e uma possibilidade. Por quê? Porque a Bíblia nos dá esse respaldo. Porque nós vamos encontrar no livro de Gênesis ali no começo, né? A gente ali, logo depois da criação do homem e da mulher, Deus diz assim, e depois de ter criado macho e fêmea, Deus disse a eles, crescei, multiplicai e enchei a terra. E isso Deus disse para eles antes deles comerem do fruto, antes de pecar. Então a possibilidade de eles terem tido filhos antes de pecar existe. Nós não podemos afirmar que eles tiveram, porque a Bíblia não afirma isso. E quando a Bíblia não afirma, nós não podemos afirmar, porque nós estaremos sendo, presunçosos com alguma coisa. Mas nós podemos sim imaginar que eles poderiam ter, porque a Bíblia está dizendo que Deus criou macho e fêmea e Deus disse para eles, sede fecundos, crescei, multiplicai e enchei a terra, isso antes de pecar. Então, se eles tiveram filhos antes de pecar, nós não podemos afirmar, mas nós podemos dizer que eles podiam ter filhos antes de pecar. Eles foram criados para isso, então eles poderiam. Tiveram ou não, fica aí uma dúvida para quem está nos assistindo aí, colocar no comentário a sua opinião, o que você acha, mas eles poderiam, não sei se tiveram. Então a pergunta é, eles tiveram? E a resposta é, talvez. Não vamos afirmar nem sim, nem não, mas eles tinham todas as possibilidades de ter tido filhos, porque Deus disse para eles crescer e multiplicar antes de eles pecarem. O que você acha, então? Acha que isso é possível? Que foi possível eles terem filhos antes de pecar? Coloca nos comentários aí pra gente. Pessoal, a gente quer pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele like, e seguir a gente. A gente vai fazer vários vídeos, como esse, e vamos fazer uma sequência, tá? Procurando falar mais sobre o Gênesis por enquanto, que a gente está no começo do canal, certo? Verdade, tem muita coisa aí que talvez você seja cristão há muito tempo, seja católico há muito tempo, e você ouviu alguém falar e você entende de alguma forma, e nós estamos falando de um jeito diferente. Você tem todo o direito de ir no comentário e contestar o que nós estamos falando, ou concordar, ou perguntar alguma coisa, e nós vamos procurar responder, tirar suas dúvidas. Não te preocupa, se você não está de acordo, pode comentar, porque, como eu sempre digo, nós não somos os donos da verdade. O que a gente traz aqui é o que a maioria dos teólogos entram em consenso, e a gente, quando estuda, a gente estuda também esse consenso. E é o que a gente traz, porque a gente acredita que aquilo que a maioria acredita, estudou e acredita nisso, a gente também segue isso, e é o que a gente procura ensinar. Mas não quer dizer que nós somos o dono da verdade. Então você pode, com certeza, aí no comentário aí, se você não concorda, pode discordar, pode dar sua opinião, e se nós tivermos alguma coisa para responder, nós vamos procurar o que nós não tivermos aqui, vamos estudar se preciso, mas vamos trazer para você uma resposta para você poder ficar satisfeito. Então, acompanhe aí, segue o nosso canal, deixa o seu like aí, porque isso é importante e vai nos dar força para nós continuarmos fazendo esse trabalho que nós amamos tanto.
Com certeza. Então, pessoal, tá? Deixa o like aí, se inscreve aí para dar aquela força pra gente. E até o próximo vídeo. Valeu?